E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar assistindo aí o pré-jogo, escalações e tudo sobre o jogão de hoje, São Paulo e Atlético e São Paulo lá na MRV Arena. Eu já quero que você deixe aí o seu palpite, o seu placar. Você acha que o Tricolor vai conseguir se classificar na partida de hoje? Comenta aí. Antes de mais nada, também desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E agora vamos para a meta de 15 mil inscritos. Dá essa força aí para esse jovem São Paulino. Beleza? A gente vai estar assistindo todo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre esse jogão de logo mais. Créditos direitorais. Tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Sim, bora pro vídeo. Seleção brasileira. Natália Ferrão, hoje, Arena MRV. O Galo está em casa, mas é uma casa que ainda não, o Galo não está tão habituado, tão à vontade assim. Tem alguns tropeços, o pessoal reclama do gramado, mas estará ao lado de sua torcida e com uma ótima vantagem, porque ganhou no Morumbi, Natália. Saiu na frente o Atlético, né? O São Paulo tem tido uma dificuldade de converter as oportunidades. Ela tem chegado pouco ali quando o Caleri está em campo, quando chega, ele ainda tem que arrumar alguma situação melhor. O São Paulo tem que jogar um pouquinho acima, tem que aumentar um pouquinho o tom para defender o seu título. O Atlético Mineiro está mordido. Se esperava muito da temporada do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Muitos contratempos ali. O Milito começa muito bem, depois o time cai de produção, volta a jogar bem de novo, mas oscilando muito. Então a expectativa hoje é para um jogo muito disputado, ali nos detalhes. A gente vai ver esse confronto acontecendo pelo menos 3 vezes nessa temporada, né? Um pelo Campeonato Brasileiro e o outro pela Copa do Brasil. Vamos ver como é que esses dois times vão se enfrentar, mas eu tenho uma expectativa boa para o jogo de hoje. Acho, não sei, que vai para os pênaltis. Olha, palpite de Natália Ferrão, vitória do Tricolor. Então, Galo, nos pênaltis. Não. Não. Entendi. Tempo normal do Você falou São Paulo. que vai para os pênaltis, São Paulo tem que ganhar o jogo para ir para os pênaltis. Vai para os pênaltis, aí vai... Acho que o Galo leva no Você disse que o São Paulo tem que subir o tom? Como assim? O Viola ficou bravo comigo ali. Falou, pô, e aí? Tem que subir o tom, Abel, tem que jogar mais, tem que encaixar mais o jogo. Acho que o São Paulo teve oportunidades no Morumbi, faltou ajuste fino. Faltou ali um pouquinho mais de capricho na definição de jogada. Falta alguém entender melhor ali a comunicação com o Lucas, que é um dos caras principais desse jogo. O Elton Rato entrou bem, né, na partida também, jogou bem na partida. Então, acho que o São Paulo tem recursos, só que tem que lidar melhor com esses recursos, né, para conseguir converter as oportunidades que tem. A Natália falou que o São Paulo tem que subir o tom. Eu me lembrei, nós iremos achar o tom. É o ajuste fino. Vamos ver as prováveis escalações? Para também o André, o Eugênio, os dois falarem sobre esse maravilhoso confronto que já foi final de Campeonato Brasileiro em 77. Teve confrontos históricos na Libertadores de 2013. Ronaldinho Gaúcho contra Rogério Ceni. Aquele episódio histórico da água. O torcedor do São Paulo não gosta. Mas o torcedor do São Paulo gosta de lembrar de 77. Tá aí o Galo de tanta gente. O Galo de Richarlison, né? Sim. De Pierre, de Ronaldinho Gaúcho e de Bernard, que estará em campo hoje. Olha ele ali. Foi campeão em 2013. De Diego Tardelli. Monstro com a camisa do Galo. Everson, Saravia, Batalha, Júnior Alonso. Você viu o Júnior Alonso falando ali. Ele parou o Pantera Negra. Scarpa, Alan Franco, Otávio, Arana. Voltando também da seleção brasileira. Bernard e a dupla maravilhosa do Galo, Paulinho e Hulk. Muita esperança do torcedor do Galo. Batatinha da massa tá otimista. Tricolor de tanta gente. De Pedro Rocha. De Diego Lugano. Hoje com Zubeldia no comando. Tricolor de Muricy. De Telê. De técnicos maravilhosos. Com Rafael, Rafinha, Arboleda. Sabino e Wellington. Outro dia eu fui no lançamento do livro do Silas e encontrei com o Nelsinho, um lateral esquerdo espetacular, também do São Paulo Futebol Clube. Luiz Gustavo, Bobadilha, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri. E agora há pouco também conversei com o Viola do Morumbi, que me falou, o Luciano tem que jogar bola e nada de arrumar confusão. É isso, né, André? E Abel, o que eu tô muito curioso para esse jogo é
qual vai ser a abordagem do Milito? Porque o Atlético sai com a vantagem da ida num momento em que o Milito abdica das suas convicções. Põe um time retraído e eu não falo em tom crítico, pelo contrário, acho que ele foi bem em fazer isso, considerando o momento que o Atlético não estava conseguindo colocar a intensidade de jogo que ele deseja, até porque a gente já falou disso, né, de pausa de Copa América, de desfalques, o Atlético foi um dos times que mais sentiu. Então, é um estilo de jogo que depende muito da intensidade para conseguir ser mais rápido na troca de bola, e o Atlético não vinha conseguindo fazer isso, tanto que se discutia muito o trabalho dele, e mesmo sendo um cara que as ideias, eu até já falei aqui, eu acredito muito que vai dar certo no Atlético Mineiro, não sei se para ser campeão, tudo mais, mas eu acho que ele vai ter ideia, ele tem ideias que vão fazer esse time jogar bem. Mas, naquele momento, pensando em mata-mata, vendo um São Paulo que tem feito uma boa temporada, ele abdica, fecha a casinha, joga por uma bola que aparece no final do jogo, sai o gol e consegue. Se o jogo tivesse sido 0-0, aí o cenário é diferente. Mas como ele conseguiu aquele golzinho no fim, será que o Atlético, de repente, não vai manter a postura do Morumbi? Será? Você Diante apostaria da sua nisso? torcida? Então, Não sei, hein? considerando a vantagem, pessoalmente, acredito que não. Mas eu acho que não dá para descartar essa possibilidade. Porque deu certo diante de um time que vai sair, naturalmente. Então, estou muito curioso para ver como que o Milito vai fazer a abordagem baseada nesse jogo. E, sinceramente, pelo nível apresentado, pelos dois times... E acho que o Atlético conseguiu travar bem o São Paulo. A gente vai falar de uma chance do Caleri, a do Lucas, a mais clara, a que ele perde no segundo tempo, sim, aquela disparada mais clara do jogo, mas não foi um São Paulo. Foi um São Paulo que teve volume, muito mais volume, mas não foram tantas oportunidades. O Atlético soube travar o São Paulo. E num jogo de extremo equilíbrio, assim, se você pegar o potencial dessas duas equipes, lógico que o Atlético é favorito, porque conseguiu uma vantagem importante fora de casa, ainda que não tenha essa cultura, e até é importante esse confronto, mais do que, lógico, o principal é você se classificar, sonhar com um título, ainda mais para um Atlético que no Brasileiro a disputa hoje é pensar em uma vaga na Libertadores, não tem mais conversa em relação ao título brasileiro, mas para começar a criar uma cultura vencedora no seu estádio. Porque ainda tem toda essa desconfiança em relação ao gramado, dos próprios jogadores reclamando, querendo ou não pesa o começo dos duelos contra o Cruzeiro, o time ter perdido, e isso acaba pegando muito mais para o torcedor até. Então, assim, você pega um duelo pesado, você já lembrou do histórico desse confronto, consegue eliminar um São Paulo, bate uma semifinal, acho que ajuda a criar uma casca, uma identidade do time dentro do seu estádio. Então, também é importante nesse sentido. Então, o Atlético até falava do favoritismo, até vejo por conta da vantagem adquirida, mas não é nenhuma zebra. O São Paulo ir lá e vence o Atlético e vence nos pênaltis, ou faz um 2-0. Pelo que o São Paulo apresenta, pelo trabalho do Zubeldia, eu não acho nenhuma zebra, embora o Atlético seja hoje o time mais credenciado aí à semifinal. Eugênio Leal. Abel, eu entendo da seguinte forma. Acho que são dois times hoje muito nivelados. A gente chega num estágio de temporada em que já desenvolveram o que tinham que desenvolver. Acho que em termos táticos, técnicos, são dois times que estão aí, estão montados, estão desenhados, estão trabalhados. E é hora, assim, de decidir no detalhe. É numa finalização mais precisa, é na sorte eventual de uma situação de jogo que possa vir a acontecer, uma bola que bate, rebate, sai para um lado, sai para o outro. Eu não vejo superioridade de um time sobre o outro agora, sinceramente falando. São duas equipes muito competitivas. O Atlético tem uma temporada, para mim, abaixo do que eu esperava, mas tem condições de, num jogo, como já fez no Morumbi, vencer o São Paulo de novo. Mas o São Paulo não seria um absurdo imaginar o São Paulo ganhando fora de casa e se classificando, quem sabe até sem precisar de pênalti. Porque tem qualidades para isso. Então, acho que vai pesar muito o momento do jogo, a estratégia de cada técnico. Eu acho que nesse aspecto, o que São Paulo da colocação do André? Que o Milito mudou um pouco as características dele, né, do que ele pensa de futebol. Mudou no jogo de ida, né? No jogo de ida, então, mas para hoje, o que você pensa? Eu acho que para hoje, jogando em casa, ele vai voltar a ser o Milito de sempre. Ele sabe que não pode sentar na vantagem.
É verdade. Se no Morumbi, entendendo a força do rival, ele deu um passo atrás e, opa, vou jogar de forma mais reativa e tal, eu acho que hoje, jogando em casa, ele, imagino, né, vai entender que não dá para repetir aquele tipo de estratégia, porque senão você vai chamar demais o São Paulo e vai correr riscos que o Atlético não precisa correr. E não é a maneira que ele se sente mais à vontade de jogar. Então, acho que vai ser um jogo muito... Agora, é questão de o técnico também tirar da cartola novidades. Nem sempre de início no jogo, mas vai para o jogo com o time que se espera e tal, e aí, dependendo do andamento da partida, surpreender o adversário. É a hora de mostrar que tem coelho na cartola, né? Ou o Galo. Galo na cartola eu nunca vi. Coelho já vi. Coelho é o América, pô. Mas isso vale tanto para o Milito quanto para o Zubeldia. Eu entendo, pelo que a gente já viu dos dois na temporada, que o Zubeldia tem tido mais recursos além do padrão do time. O Milito mudou para mim, acho que foi o único jogo que ele mudou foi esse, o jogo de ida contra o São Paulo. Talvez contra o Corinthians, quando teve um jogador a menos na primeira rodada do Brasileiro. Mas foi muito circunstancial. Exato. Né? No segundo tempo daquele jogo ele fez isso. Que o Batalha foi expulso no lance com o Yuri Alberto. Mas em geral não, em geral é um time que gosta da bola, gosta de jogar no campo de ataque, tem as suas maiores qualidades são ofensivas e muito mais do que defensivas. Agora, é claro, segundo tempo, dependendo do andamento, se tiver 1-0 para ele ainda no agregado, aí ele tende a tentar defender mais a vantagem. E tem uma tela que a gente vai mostrar agora, eu confesso que eu não sabia, me chamou a atenção esse detalhe. O torcedor do Galo vai gostar de ver essa tela. Ele esmaga. O Hulk nunca perdeu para o São Paulo. Eu confesso que eu fiquei surpreso, não sabia disso. 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. 2 gols. Um dos gols eu lembro no estádio do Morumbi, uma cobrança de falta monstruosa, lá de longe. Um pombo sem asa. Era o Rafael, o goleiro? Era. Era o Rafael, não era o Jandrei não, né? Era o Rafael. Lembra dessa falta no Morumbi? Sim, golaço. Um golaço. Então ele tem em 7 jogos Foi contra... a falta sem barreira ou não? Não lembro se estava sem barreira, Natália. Eu lembro que ele cobrou bem de longe. Esquerda, de longe. É. No ângulo. Estreia do Lucas Moura pelo São Paulo, me lembra aqui o Leão. Mas ele tem 2 gols, 1 assistência e tem aí a média, 209,3 minutos para participar de um gol. Então, 7 jogos do Hulk, nunca perdeu para o São Paulo. Só que o torcedor do São Paulo pensa, tabu é para ser quebrado, né, André? Pois é. E o São Paulo já quebrou alguns tabus esse ano, né? A questão do vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Verdade, o Vasco, a gente acabou de falar dos tabus que foram quebrados. Então, assim, eu acho legal esse tipo de informação, enriquece os dados que a gente traz em relação ao jogo, mas eu acho que isso não é garantia nenhuma. O que é garantia é que o Atlético é muito mais forte com o Hulk. E aí pode ser o São Paulo, pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, o Bahia, qualquer time que ele enfrentar, ele faz uma diferença. Ainda é um dos principais centroavantes do futebol brasileiro. E para mim ficou nítido o quanto que o Atlético sentiu a ausência dele. Lógico, concordo com o Eugênio quando ele disse que o Atlético jogou menos nessa temporada do que poderia. Mas você tem vários fatores que influenciaram. Não é passar pano, acho que tem as questões que a gente pode falar do trabalho do próprio Milito, de alguns jogadores, mas você tem a questão, para mim, dos desfalques que teve ao longo da temporada, acho que impactaram muito, e a ausência do Hulk, sem dúvida nenhuma, foi um dos fatores que fizeram com que o Atlético não apresentasse todo o seu potencial ao longo dessa temporada. Sabe o que me chama a atenção quando você fala que o Hulk é um dos principais centroavantes do futebol brasileiro? E muitas vezes ele é centroavante mesmo, durante os jogos. Mas é um cara que... Muitas vezes ele é armador. E nessa temporada mesmo, vimos várias vezes, aquele início de temporada do Galo que o Scarpa desandou a fazer gol, lembra? Sim. Quantas vezes o Hulk estava ali pelo meio armando e jogava a bola lá na direita para o Scarpa trazia para dentro e batia? Ele tem muita movimentação, né, Natália? Não sei se você vê assim. Não, ele é um jogador, ele não é aquele cara fixo dentro da área que vai ficar esperando bola, não. Ele vai sair bastante também para distribuir jogada, vai abrir espaço, vai puxar a marcação. Essa é uma característica do Hulk que oscila também, né, diante do coletivo do Atlético Mineiro, mas que ainda, ao lado, acho que do Paulinho,
É das principais duplas que a gente tem no Campeonato Brasileiro, né? Não só no Brasileiro, mas no cenário nacional de futebol. A gente pode citar o Arrascaeta e o De La Cruz, o Pedro, a gente pode ir citando alguns nomes que vão fazendo ali algumas coisas, né? No Flamengo a gente pode citar várias duplas. Luciano e Caleri, ou Lucas e Caleri, a gente pode citar algumas duplas, mas o Hulk, a gente não pode esquecer, o Hulk e Paulinho, até pela final da temporada passada, né? O final da temporada passada, os dois se conhecendo muito, trocando muito, e a expectativa talvez que o Eugênio traz, que não foi atendida nessa temporada, acho que principalmente por torcedor, era justamente disso, né? Um time que acaba muito bem e que começa numa oscilação muito grande, mesmo depois da chegada do Milito. Um confronto que promete, né? Um grande jogo. São Paulo e Galo lutando para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Os dois vivíssimos na Libertadores em confrontos nacionais também. É bom lembrar, né? Já comenta aí a sua opinião, o seu comentário, deixa aí o seu placar para a partida de logo mais São Paulo e Atlético lá na MRV Arena, trava-língua o nome do estádio do Atlético, naquele pasto que é o estádio do Atlético, né? Com todo respeito ao glorioso Atlético Mineiro, ao Galo Forte e Vingador, é uma vergonha um estádio recém-inaugurado ter um pasto ao invés de um gramado. Assim, eu moro aqui em Goiás, e se você for no estádio do Atlético Goianiense, é 1 milhão de vezes superior ao o pasto do Atlético Mineiro. E isso prejudica o São Paulo, que é um time que gosta de ficar com a bola, que gosta de trabalhar a bola. E às vezes, nas últimas semanas, após o jogo Atlético e São Paulo, alguns torcedores do Atlético vêm aqui, o Atlético vai amassar, cara. Eu acho que o Atlético pode até se classificar e tem a vantagem para isso, mas eu duvido muito que o Atlético amasse o São Paulo, porque o Atlético não amassa ninguém. Nessa temporada, qual foi os jogos que o Atlético amassou o seu adversário? Não teve. E não vai ser agora que vai amassar o São Paulo. Principalmente, o São Paulo tem um time imbatível. Não, mas o São Paulo tem um time muito maduro. O São Paulo, nessa temporada, no comando do Zubeldia, em só um jogo, o São Paulo se perdeu mentalmente na partida que foi no jogo contra o Vasco. Naquele jogo, o São Paulo ele se perdeu dentro da partida. E eu não acho que isso vai acontecer. Independente se o São Paulo estiver ganhando, empatando ou perdendo, o São Paulo vai continuar sendo um time maduro dentro de campo. É um time cascudo. A grande questão é que time o Zubeldia vai colocar em campo. Com o Luciano, sem o Luciano, tem esse contrapeso aí. Eu já falei aqui para vocês que o time com o Luciano, ele ganha em poder de decisão, mais um jogador para fazer gol, mais um jogador para empurrar a bola para dentro, mais um jogador para preocupar a zaga do Atlético. Porém, com o Luciano, o time perde em criação. O São Paulo fica com menos um jogador no meio de campo. E assim, a gente tem o Chorão do lado do Atlético, que não existe jogador no futebol brasileiro mais chorão que o Hulk. Não existe. Ele reclama de tudo, ele chora, independente se a falta é pro Atlético, ele chora. É incrível e pelo menos o árbitro de hoje é um árbitro irritadinho. Então eu acho que vai ser bom pro Hulk peitar com um árbitro desse, que esse árbitro é um árbitro que tem até um meme dele encarando um jogador assim, fazendo uma cara bem bravinha. Sinceramente agora não lembro o nome dele, mas é desses tipos de árbitros que gosta de aparecer, que gosta de mostrar a imposição, sabe? Esse tipo de árbitro é bom para jogadores chorão, assim, porque o cara encheu muito o saco, o árbitro já dá um amarelo e acabou o assunto. Então, o São Paulo pode sim se classificar, por quê? Porque o São Paulo, ele cresce em jogos grandes. Ele cresce e o que mais me dá confiança é que o time do Atlético não é um time imbatível. Não é um time que... Por exemplo, o jogo contra o Atlético lá na MRV Arena no Campeonato Brasileiro. Se não fosse os erros de arbitragem, teve um gol de mão. O São Paulo foi melhor que o Atlético naquele jogo. E se não fosse os erros de arbitragem, o São Paulo era para ter saído no mínimo com o empate. No jogo no Morumbi, o Atlético não jogou absolutamente nada. O Atlético se propôs a defender. Ok, é um método válido de se jogar uma partida. Ninguém aqui vai criticar. O São Paulo mesmo já fez isso contra o Nacional no Uruguai.
Mas no jogo da MRV Arena, eu acho que a torcida vai se incomodar se o Atlético ter a mesma postura que teve no Morumbi. E a grande questão é, o São Paulo ele joga melhor contra times que atacam. O São Paulo joga bem contra o time do Palmeiras porque o time do Palmeiras ataca e gera espaços. O São Paulo jogou muito bem contra o time do Botafogo, por quê? Porque o time do Botafogo atacava e deixava espaços. O São Paulo joga bem contra o time do Flamengo, por quê? Porque o time do Flamengo é um time que joga bem, joga pra frente, ataca e deixa espaço. O São Paulo tem muita dificuldade contra times fechados. Então o Atlético jogou para se fechar, o São Paulo teve pouquíssimas oportunidades. No jogo de hoje, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Atlético vai querer jogar, principalmente por estar jogando em casa. A torcida vai começar a se irritar se o São Paulo ficar demais com a bola, o São Paulo ficar muito com a bola, ficar girando a bola lá no pasto e rondando e bola no Caleri. A torcida vai se incomodar. E isso é ruim pro Atlético. Eu quero que você deixe aí a sua opinião. A gente vai falar muito do jogo de hoje. Vou trazer mais vídeos para vocês. Então deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e valeu.